crianças, vocês vão falar assim, tia Liliane, você tá trabalhando no hospital? Não, a tia Liliane tá aqui para contar uma história para vocês. Tô com muita saudade de contar a história para vocês. Torcendo para essa pandemia acabar logo e a gente poder estar juntinho novamente lá na igreja para aprender muito sobre Jesus. Mas enquanto essa pandemia não passa, a tia Liliane vai contar uma história para vocês que hoje fala sobre a cura de uma doença. Por isso que a tia Liliane tá assim, ó, de médica. A história que a tia Liliane vai contar para vocês hoje, ela está no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, o capítulo 17, o versículo do 11 ao 19. Ela fala sobre a cura de 10 leprosos. Aí, uma observação muito importante. Lucas, esse livro aqui, que tá a história que a gente vai ouvir hoje, ele era médico. Um dos apóstolos de Jesus, ele era médico. Tinha apóstolos de várias profissões, mas o Lucas era médico. Ele fala da cura desses 10 leprosos. Lepra é uma doença muito grave. Hoje em dia ela tem outro nome, hoje em dia se chama hanseníase. Tem tratamento já no posto de saúde, mas continua sendo uma doença muito grave. A lepra, ainda mais naquela época que eles tinham poucos recursos, ela era uma doença que fazia as pessoas terem que se afastar um dos outros. Tipo a Covid-19. No coronavírus não é assim, a pessoa não pode ter contato com ninguém. A lepra também era assim. O leproso, ele se separava das pessoas porque se a pessoa encostasse no leproso, tivesse qualquer contato físico, ela pegava a lepra também. E era uma doença que fazia as pessoas morrerem. Cada pedacinho assim do corpo ia criando feridas e a pessoa ia se acabando. Assim, se tivesse uma lepra no ouvido, a orelha caía, o nariz ficava aquele buraco, várias partes do corpo a pessoa ia perdendo por causa da lepra. Era uma doença muito triste, a pior das doenças daquela época. Tipo o coronavírus que a gente tá vivendo agora, né? A pessoa que tem coronavírus, ela não pode ficar perto de ninguém. É por isso que a gente tá de quarentena, todo mundo nesse distanciamento social, pra gente não se contaminar com outras pessoas que estejam com esse vírus. Aí nessa história de hoje fala que Jesus, quando ele estava no caminho para Jerusalém, ele passou por Samaria e pela Galileia. Nesse caminho, ele encontrou com 10 leprosos. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 leprosos. E desses 10 leprosos, quando viram Jesus, que Jesus realizava muitos milagres, né? Naquela época ele andou aqui no meio dos homens, ele realizava muitos milagres, eles pediram a Jesus assim, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles pediram a Jesus para ter misericórdia deles. E Jesus falou assim, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Mandou eles irem e se mostrarem para o sacerdote. Quando eles foram, eles ficaram purificados, eles ficaram curados. Glória a Deus, aleluia. Mais um milagre que Jesus realizou, da cura desses 10 leprosos. Quando eles estavam no caminho, que percebeu que tinha ficado curado, um deles voltou para agradecer a Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. Ele era samaritano, esse leproso que voltou. Aqui no versículo 16 fala isso, que ele voltou para agradecer. Aí Jesus falou assim, mas não eram 10? Cadê os 9? Porque os outros não voltaram não, foram embora. Esse que voltou, que foi grato, reconheceu o que Jesus tinha feito por ele. A gente aprende nessa história de hoje que a gente tem que saber agradecer. A gente tem que agradecer, sabe por quê? Porque a gente é tão abençoado, tanta coisa que acontece na nossa vida que são milagres de Deus.
Muitas pessoas não têm o privilégio que nós temos. Ó, hoje, se você está aí dentro da sua casa, com seus familiares, isso é uma bênção de Deus. Se você acordou hoje com saúde, você tem que agradecer. Se você teve um alimento na sua mesa, um papazinho, ó, que você pôde comer, você tem que agradecer. Porque isso tudo é Deus que nos proporciona. Tem gente nessa pandemia que a gente está vivendo que não está com saúde. Tem gente que está passando dificuldade financeira porque está tendo desemprego, está tendo muita coisa triste acontecendo. Então, se você tem Jesus que cuida de você, agradece a Deus, porque Ele tem o melhor para nós, Ele quer cuidar de nós. A gente tem que fazer a nossa parte e Ele vai fazer a dele, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Na Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente pensa assim, quando essa pandemia acabar, eu vou fazer um montão de coisa legal. O que Deus tem para nós é melhor ainda do que a gente possa imaginar. O que Ele tem é muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Então, você tá aí na sua casa, com os seus irmãos, com a sua família, agradece a Deus por tudo isso de bom que Ele está fazendo por nós. Ele gosta que nós sejamos gratos. Gratidão é uma virtude. É muito importante nós sermos gratos. Aí quando esse leproso voltou para falar com Jesus e agradecer, Jesus falou assim para ele, vai, a tua fé te salvou. Porque ele teve fé em Deus. A gente tem que ter fé que Jesus vai nos abençoar e Ele vai nos ajudar a passar por essa crise toda que a gente está passando. Tudo isso de ruim que está acontecendo no Brasil e no mundo todo vai passar. A gente tem que confiar em Deus. Então a gente vai pedir, igual os leprosos pediram, e a gente também vai agradecer tudo de bom que acontecer. Porque Deus está no controle de tudo. De tudo, de tudo. A gente vai fazer agora uma oração para agradecer a Deus, porque Ele está nos abençoando, Ele está tendo controle de tudo que está acontecendo, apesar da gente ficar com medo, a gente fica com medo, a gente é ser humano, mas a gente tem que aprender a confiar em Deus. Vamos orar? Senhor, Santo Eterno Deus, Pai amado, muito obrigada por tudo que tens feito e por tudo que ainda hás de fazer. Tem misericórdia do nosso Brasil, Senhor, do mundo, Deus. As pessoas que estão enfermas, ó Pai, os familiares, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Aonde, ó Pai, nós não vemos solução, Senhor. O Senhor entra ali com providência, Deus. E vai mostrar, Senhor Jesus, que a glória é tua, Pai. Toma a nossa vida nas suas mãos, Senhor. Nos usa conforme o teu querer. Guarda os nossos lares, o lar de cada criança, ó Pai, que está ouvindo essa palavra, Senhor Jesus, sua família, Senhor, que Tu esteja guardando e abençoando, Pai. Isso é que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A gente pede o nome de Jesus, porque pela gente, a gente não merece nada, né? Nós somos pecadores e falhos, mas a gente peça em nome de Jesus, que Ele é o nosso intercessor. A gente vai estar cantando um louvor que fala sobre isso, os milagres que Jesus fazia naquela época e ainda vai fazer nos dias de hoje. Você que está em casa aí e conhecer essa música, pode cantar junto com a Sheila Liliane. É a música Milagres, do Ministério de Louvor Diante do Trono. Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava as boas notícias da salvação que Deus tem. O amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer.
Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber milagres que só Deus poderia fazer. Perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Um beijão, crianças. Até a próxima.